Olá, meu nome é José Miguel, da turma 6º A, e estou aqui com Maria Emília para responder algumas perguntas sobre o 25 de Abril. Quantos anos tinha? Eu tinha 15 anos. Como é que era a escola antes e depois do 25 de Abril? Antes do 25 de Abril a escola era mais fechada, mais... não se falava de muitas coisas, falava-se mais sobre matéria, sobre científica. Depois do 25 de Abril começamos a ter um bocadinho mais de abertura em alguns temas que antigamente não se podiam falar e até tive no colégio uma cadeira que se chamava Introdução à Política. Lembra-se como foi? Lembro-me de ter ido para o colégio naquela manhã e cheguei ao colégio e as irmãs mandaram-nos para casa com aquela preocupação direitinhas para casa. E eu vim para casa e cheguei a casa, tinha os meus pais a ouvirem a rádio, só passava música de Zeca Afonso, com uma Grândola Vila Morena, e pouco se sabia. No entanto, estávamos todos muito assustados, mas depois viemos a saber que tinha havido uma revolução, a Revolução dos Cravos. Muito obrigado. Nada. A guerra colonial contada por alguém que vivenciou essa experiência na colónia portuguesa, africana, Angola. O meu avô, Adriano António Pereira Loureiro. Idade 77 anos. Que idade tinhas quando foste enviado para a guerra colonial? 22 anos. O que disse a tua mãe? Adeus, até o regresso. Em que dia partiu? 17 de Abril. Qual foi o transporte que utilizaste? Matei o Luís. Quantos dias demorou a viagem? 2 dias. Como te sentiste quando chegaste a Angola? Nem bem nem mal. Tiveste medo? Não, Depois de chegares a Angola, para onde foste enviado? era família. Quais foram os momentos mais marcantes que viveste na guerra colonial? Ver os colegas tombados pela defesa da pátria. Em que dia regressou ao continente português? O que sentiste quando recebeste essa notícia? Quando chegaste ao Cais de Alcântara, em Lisboa, o que sentiste? Alegria. E esta entrevista ao meu avô. Foi muito importante para o povo português. Foi uma revolução dos cravos. Antes de balas deram lugar aos cravos, não feriu ninguém. A voz do povo passou a ser ouvida. Esta revolução trouxe eleições livres. As mulheres puderam votar pela primeira vez. Começou a haver liberdade para as pessoas dizerem o que pensavam, dar opinião sobre os diversos assuntos do país. E o mais importante é que as condições de vida da população começaram a melhorar. O que é que te lembras do dia 25 de abril de 1974? Foi a revolta da República para a democracia. Nesse dia, o Marcelo foi exportado para o Brasil e a polícia, que era a PIDE, terminou também, porque era uma polícia perigosa. E depois o exército tomou conta do país. Sou Maria Cebolas Botelheiro, 70 anos. Há 50 anos atrás, quando se deu a Revolução do 25 de Abril, que idade tinha, o que fazia e como viveu esse dia? Tinha 19 anos, trabalhava na indústria hoteleira, na Avenida Conde de Albom. Vivia esse dia, porque ia para o trabalho e mandaram-me embora para casa porque os restaurantes da zona estavam todos fechados, que era entre o quartel-general e o trem alto. Tive 8 dias em casa, enquanto o restaurante não abriu. E passei o dia em casa.
Pronto, eu estava no quarto, a minha namorada foi-me bater à porta para me dizer que não saísse de casa porque havia uma revolução. E eu liguei ao rádio e ouvi a Grande Vila Morena. E aí acreditei mesmo que havia uma revolução. E eu depois vinha no mesmo para o trabalho e portanto, vários tropas e vários comandantes mandaram-me embora para casa porque na zona estava tudo fechado. Olá, eu sou o Lucas e vou fazer a entrevista ao meu avô António Pinto Monteiro sobre o 25 de Abril, o Estado Novo. O que não se podia fazer antes do 25 de Abril? E antes do 25 de Abril era uma vida muito difícil, as pessoas não tinham liberdade, né? Não podia-se falar em políticas, não se podia dizer nada porque naquele tempo havia a PIDE e a pessoa era logo presa. Havia os registradores das freguesias que andavam sempre sobre nós e que não nos deixavam termos liberdade nenhuma, que éramos deprimidas. Quem era Salazar? Salazar era o nosso governador, nesse tempo era um ditador, era uma pessoa que nos deixava, nunca deixava fazer nada, a gente não tinha liberdade de nada, os labradores tinham que andar a trabalhar de graça para os patrões, chegava ao fim do ano, se a terra não desse rendimento, tinham que pôr o que tinham e o que não tinham para pagar as dívidas aos patrões e não, era uma vida muito difícil, a pessoa não conseguia ter nada. Como era a vida no tempo de Salazar? O tempo de Salazar era uma vida de muita fome, as pessoas não tinham dinheiro para comer, os ordenados eram muito pequenos, os trabalhos eram muito poucos, só tinha que trabalhar nas terras, as terras não davam rendimento, e naquele tempo uma sardinha tinha que dar para duas pessoas ou três, não havia dificuldade, e era comia-se só sopa e mais nada, e levava-se uma vida muito difícil. E as casas? As casas naquele tempo eram muito pequeninas, não tinham condições nenhumas, não havia luz, não havia casas de banho, tinham que dormir 4 ou 5 pessoas numa cama, havia muita dificuldade nesse tempo. Como era a escola no tempo de Salazar? A escola no tempo do Salazar, os meninos eram da parte da tarde e as meninas eram da parte da manhã. Era uma professora que dava às meninas da primeira à quarta classe. E o professor dava-nos da primeira à quarta classe aos meninos. E naquele tempo eles eram muito maus, eles batiam, eles davam-nos reguadas das mãos, ficávamos com as mãos a arder. Eram muito maus também nesse tempo. A gente não podia dizer o que queria porque eles não deixavam a gente respirar, batiam-nos mesmo com força. Por que se deu o 25 de Abril? O 25 de Abril deu-se porque os soldados revoltaram-se contra o nosso Salazar, porque ele tinha muitos mangados e então os soldados fizeram a revolução do 25 de Abril e eles conseguiram vencer a democracia. Esta foi a minha entrevista. Qual é a diferença antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril? Antes do 25 de Abril, era o país mandado pelo governo de António Oliveira Salazar. Faltavam 8 anos para o 25 de Abril, passou o testemunho para o Marcelo Caetano. De 24 para 25 de 1974, os capitães do Exército, juntamente com as Forças Armadas e o armamento, passaram à Revolução. E a senha para a Revolução, pois a canção foi a canção Vila Morena, onde reuniu todas as forças armadas nas ruas e assim foi o fim do fascismo. Após o 25 de Abril, os superiores das forças armadas, conhecidos como os capitães de Abril, ficaram a governar o país onde veio a liberdade, que não
existia. Então, entrou-se em democracia com direito ao voto a todos os portugueses, onde regressaram os soldados portugueses que estavam nas colónias e acabou-se a guerra e acabou o regime da PIDE, que ninguém se podia manifestar contra o Salazar, porque havia informadores disfarçados onde davam as informações de quem se manifestava contra o regime e eram presos. Olá, sou Vicente, 6º ano, e vou fazer uma entrevista ao meu avô paterno. Agora estou aqui com o meu avô Zé e vou fazer algumas perguntas sobre a Guerra Colonial. Quantos anos é que tinha quando foi para a Guerra Colonial? Tinha 21. E para que país é que foi? Fui para Luanda, para Angola. E qual é que foi o seu momento mais marcante lá em Angola? Olha, o momento mais marcante foi um dia que saímos e um colega nosso foi ferido e eu tive que vir em cima de uma GMC a dar-lhe transfusões de sangue a ver se conseguíamos sobreviver e trazê-lo até ao acampamento porque não tínhamos helicópteros. E quantos anos é que passou na guerra? Estive lá em 63, 62, 65. Cheguei cá a Portugal no dia 18 de julho, no dia da festa da Senhora de Santa Marinha. E sobre estas 3 fotos? As fotos foi quando eu fui para Angola, no navio no Niassa. Eu fui de barco, eu fui de barco para lá e vim de barco para cá. Fui para lá no Niassa e depois vim para cá no Veracruz. E esta aqui, o que é este? Este é o símbolo dos comandos. Tivemos um jardim lá no acampamento e é o símbolo dos comandos. Onde eu tirei o curso em Guivala do Norte. Pronto, esta foi a nossa entrevista, espero que tenha gostado. Gostei desta conversa consigo. Mas eu ainda podia dizer muito mais. Eu estive lá há 3 anos, tive 62, 63, 64, 65 e passaram-se muitos momentos na minha vida. Bons, tive também momentos bons e tive momentos ruins. Como agora que eu estive 14 meses, estive 11 meses no mapa e estive 14 na cidade de Luíto. É de onde lá fui barbeiro, sem nunca aprendi com ninguém. Andava lá a malta toda com o cabelo grande e eu fui cortar o cabelo a um colega meu lá atrás de uma caserna e sabe qual era a minha ferramenta? Era um pente e um gilete. Era o pente e a gilete. E uma tesoura, a tesoura que era de crochê, uma tesoura pequenina. E depois chegou lá o capitão lá do quartel e disse que não tínhamos barbeiro, mas temos cá um barbeiro. Digo, meu capitão, mas não sou barbeiro. Este aqui andava o cabelo grande e eu tentei encurtar-lhe o cabelo. E lá andou à ordem do rapaz, a ver, mostra-me a tua ferramenta. E eu mostrei-lhe a ferramenta. Ele viu o pente, viu a tesoura de fazer crochê e viu a lâmina que não tinha navalha, porque era para fazer os cantos. E disse, mas tu com essa ferramenta, isto ainda não está muito mal. Mas vamos à cidade, de tarde,
vim à cidade, compramos uma cadeira, compramos tesouras, compramos toda a ferramenta. E fui barbeiro lá no quartel, no Lobito. Uma história incrível. Por isso, muitas cenas.